Olá, meus amigos, bem-vindo a mais uma programação da Zoe Online. Estou eu aqui, o Diego ali, em mais um devocional. Felizes em mais uma vez estar aqui com vocês, compartilhando daquilo que nós temos ouvido de Deus, aprendido com Ele, aprendido com esse tempo e sendo abençoado também, que isso tem sido um grande privilégio para nós e com certeza na nossa vida tem sido acrescentado muita coisa. Exatamente, meus irmãos, nós estamos muito felizes, muito animados por tudo que Deus tem feito, inclusive agora nas nossas famílias, nas nossas casas, com esse mês de agosto, que é o mês da família, né? Nós estamos muito felizes mesmo, meus irmãos, e nós temos comentado aqui algumas semanas já, como nós temos percebido a realidade das investidas de Satanás sobre as famílias, não só brasileiras, mas no mundo todo. Nós temos visto diversos casos de abusos, de divórcios, de casamentos, de diversos tipos de abuso, não só sexual, não só físicos, mas sentimentais, né? Abusos de palavras, abusos de autoridade dentro dos lares. Tudo isso Satanás tentando fazer para acabar com o plano de Deus, que é a família. Né? Para acabar com o plano de Deus, que é famílias e não família de qualquer tipo. Porque Satanás ele até quer famílias, mas famílias destruídas, famílias onde os casamentos são uma farsa, famílias onde abusos, tanto sentimentais como na alma, como no físico, como sexual, são acontecidos, as escuras, as escondidas. Satanás ele quer famílias que, se tiver tudo isso para ele, tá bom. Famílias onde não existe relacionamento de pais e filhos e pais, ou se existe é abusivo. Famílias onde não existe relacionamento dos cônjuges, e se existe é abusivo. Famílias onde existe a inversão de valor. Para Satanás pode existir família, porém o propósito dele é que as famílias sejam carregadas dessas verdades, que não são verdades espirituais de Deus, não são verdades bíblicas, não são as realidades que Deus projetou como princípios para as nossas casas e para as nossas famílias. Então, mais do que nunca, esse é um tempo em que, como igreja, precisamos sim nos posicionar no lugar da oração pelas nossas casas, né, Mike? Mas também no lugar da postura. Né? Nada fala mais do que as nossas vidas, né, Mike? E esse é o tempo em que, onde Satanás tem pregado uma realidade familiar, nós como cristãos vamos pregar com a nossa vida, é a realidade do céu para as nossas casas, né, Mike? É isso aí. Eu quero te convidar a ter um tempo de oração comigo e com o Diego nesse momento. Quero te Sim. convidar a fechar seus olhos. Deus, Jesus. nós queremos interceder pelas nossas famílias, Pai. Nós queremos pedir pela sua graça, pela sua misericórdia. Nós queremos se arrepender também pelos pecados das nossas famílias e das famílias espalhadas pelo Brasil. Nós queremos pedir perdão. Perdão pelas vezes que algum familiar é machucado. Perdão pelas vezes em que o relacionamento é tido de maneira abusiva. Em que, em vez de haver amor, há autoritarismo, Deus. Nós queremos pedir perdão. Nós queremos pedir que a sua graça seja derramada sobre as famílias da nossa nação, sobre a nossa nação, sobre o nosso continente, sobre o mundo todo, Pai. Nós queremos te pedir que a sua graça venha atuar tanto com os pais, quanto com os filhos, quanto com os irmãos. Nós queremos famílias que expressem os valores do céu. Nós queremos famílias que expressem os princípios bíblicos. Nós queremos famílias, Pai, que expressam o amor, que a família realmente volte à sua raiz, que ela seja o símbolo de amor, que ela seja o símbolo do aconchego, que ela seja o símbolo da proteção. Nós queremos te pedir que a família seja aquele seio, aquele lugar de refúgio, aquele lugar onde as pessoas podem se encontrar e serem uma conectada às outras, Pai. É isso que nós pedimos, nós profetizamos isso no nome de Jesus Cristo, Pai. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Eu quero te convidar, meus amigos, a abrir a Bíblia no livro de Esther, capítulo 5.
Nós vamos ler 2 versículos aqui rapidinho. O versículo 1 e o versículo 2. Esther, capítulo 5. A Bíblia diz assim: 3 dias depois, Esther viu seus trajes... Esther vestiu seus trajes de rainha e colocou-se no pátio interno do palácio, em frente do salão do rei. O rei estava no trono, de frente para a entrada. Quando viu a rainha Esther ali no pátio, teve misericórdia dela e estendeu-lhe o cetro de ouro que tinha na mão. Esther se aproximou e tocou a ponta do cetro. Só até aqui. É uma história bem conhecida, né? A história de Esther. E o próprio livro vai falar que se você se aproximasse do rei sem a permissão, você correria risco de vida. Mas se você ler os capítulos anteriores, a gente vai ver que o povo de Esther estava sendo perseguido. Na verdade, o povo de Esther estava terrivelmente sendo perseguido. Tinha um integrante do reino, ali do rei, que desejava aniquilar com todo o povo de Esther. Eu quero fazer um jogo entre Esther e nós defender a nossa família. Eu queria que você colocasse aqui o povo de Esther, o povo judaico, como a sua família, e você sendo a própria Esther que se arrisca pela sua família, a pessoa que investe pela sua família, a pessoa que se coloca no lugar da brecha, a pessoa que olha para si mesmo e fala: eu sou a pessoa que vou interceder pela minha família, eu sou a pessoa que vai usar a intimidade que eu tenho com Deus para trazer bênção sobre a minha família. Porque se você olhar para a história de Esther, não teria outra saída para o povo se Esther não se colocasse diante do rei. Mas eu acho legal que o texto vai falar que o rei teve misericórdia de Esther. Mas só que o rei não teria misericórdia de Esther se Esther não se colocasse no pátio da frente do trono do rei. Ou seja, se eu e você não for diante do trono do rei, às vezes não vamos conseguir impedir muitas coisas que podem acontecer com a nossa família. Eu quero dizer que muitas coisas, às vezes, a gente olha para a nossa casa e fala: por que isso não muda? Às vezes está faltando tempo no pátio, de frente do trono do rei. Está faltando a gente chegar diante do rei e falar: por favor, muda a história da minha família. Tem um tal inimigo tentando fazer isso, porque como o Diego iniciou hoje falando, Satanás investe contra a nossa família, investe contra os nossos familiares, investe contra famílias do mundo todo. Então a gente tem um inimigo que está constantemente trabalhando para destruir os nossos relacionamentos, constantemente trabalhando para colocar coisas lá dentro que vão limitar o nosso amor, vão limitar a nossa interação, vão limitar aquilo que mantém a família no elo que ela realmente deve ser: a união, o amor, o cuidado e o carinho. E o único jeito da gente combater isso é indo diante do rei. É indo diante do rei e depois nós se posicionamos com aquilo que o rei diz para nós. Verdade. E eu acho muito legal isso que você falou, Mike, porque ela foi uma defensora do seu povo, né? Ela foi uma defensora da família que Deus tinha dado para ela. E nós, nesse tempo de tanta injustiça, né, de tanta coisa horrível acontecendo na nossa geração, no nosso país, né, falando a respeito de família, né, nós sabemos, nós temos visto, né, as últimas notícias, você sabe do que nós estamos falando, e nós entendemos que existe essa necessidade do nosso posicionamento como defensores da família diante da sociedade, sim. Nós precisamos nos posicionar diante da sociedade, sim. Porém, meus irmãos, eu vejo que muitas vezes nós nos posicionamos diante da sociedade, nós nos posicionamos diante das redes sociais, mas nós não nos posicionamos diante do rei. Ela não se posiciona diante de qualquer um, ela se posiciona diante do rei. Ela se posiciona diante da maior autoridade que podia intervir pelo povo dela, que é o rei. Nós temos um rei, o nosso rei é o Senhor.
né? Nós temos um Deus que ouve as nossas orações e nós, às vezes, vamos para as redes sociais manifestar. Não tenho nada contra isso. Nós vamos defender a família nas redes sociais, nos protestos, na sociedade. Mas a pergunta que eu tenho feito para mim esses dias, meus irmãos, é para mim. E se o meu protesto, antes de ser um protesto para os outros na rede social, seja onde for, ele for um protesto no lugar secreto. Se a minha manifestação, antes de ser uma manifestação para os outros ver que é bonito o meu texto, minhas fotos, sei lá o quê, se tudo isso antes for no lugar secreto, se a minha reclamação a respeito da injustiça, da família, do que precisa mudar na família, antes de querer ir para governo, antes disso, me apresentar diante do rei como ela fez, né? Porque nós precisamos lembrar aquilo que a Bíblia fala a respeito da guerra que nós estamos enfrentando. É uma guerra que não é contra sangue e contra carne. Essa guerra, ela é lutada nas regiões espirituais, nas regiões onde nós não conseguimos enxergar a olho natural. Satanás, sim, ele se manifesta nas famílias, ele se manifesta, sim, no campo natural, através de vidas, através de tudo isso que nós temos visto. Mas o plano dele se dá no campo espiritual, onde a gente não enxerga, onde é o verdadeiro lugar da nossa guerra. Esse é o nosso maior lugar de defesa, eu acho, sabe, Mike? Quando nós devemos nos posicionar. Meus irmãos, eu creio sim, que nós precisamos nos posicionar nas redes sociais, na sua casa, na nossa cidade. As pessoas precisam ver que nós estamos nos levantando com o padrão do reino, com o padrão bíblico, e que nós não vamos voltar atrás da nossa palavra e da nossa maneira de viver. Mas a gente não pode querer viver isso sem antes levar isso para o rei, para o lugar da oração, porque a igreja, ela é poderosa na oração, né? Eu acho incrível, é um texto que tem falado muito comigo, Lucas, capítulo 11, verso 1. Os discípulos podiam pedir muita coisa para Jesus. Podiam pedir como cura, como expulsa demônio, como faz fogo descer do céu. Mas quando eles pedem algo para Jesus, eles pedem para que Jesus os ensinasse a orar. Porque eles entendiam que o maior poder de Jesus estava no lugar da oração, com o rei, com o pai. Exatamente. Eu concordo com isso, porque quando eu olho para Esther, ela vai direto em quem pode responder, em quem pode resolver a situação. Porque logo depois disso, o rei dá para ela o aval. O rei diz para ela: o que você quer? A gente só vai atingir essa resposta de Deus se a gente for até ele. Eu gostei muito do jeito que o Diego colocou os pontos ali, porque é realmente isso. Quantas vezes a gente até tenta se posicionar também dentro da nossa casa, e só que acha que só a nossa atitude ela vai resolver as coisas. Na verdade, sem oração, que é o que nos faz acessar os recursos do céu, que é o único capaz de convencer as pessoas, é o Espírito Santo. Não existe argumento, não existe posicionamento, não existe estratégia, não existe psicologia, não existe estudo algum que é capaz de convencer um ser humano. A Bíblia deixa muito claro que quem convence a humanidade do pecado, do seu erro e traz o arrependimento é o Espírito Santo. Ou seja, o único que consegue realmente nos ajudar em toda a transformação é o Espírito Santo. Então, é extremamente importante eu fazer esse papel de defensor da minha família, defensor dessa geração, para eu poder ser esse visual, para eu poder me posicionar, para eu poder expressar a minha opinião. Porque eu vou para dentro da minha casa, mostro quem eu sou em Cristo, mas antes eu defendi a minha família em oração. Antes eu vi o que estava errado na minha família, os posicionamentos daqueles que convivem comigo que estavam afetando a família, mas antes eu cheguei diante de Deus e falei: Deus, tem isso, o que eu devo fazer? Como o Senhor vai trabalhar no coração dessa pessoa? Porque senão a gente vai trabalhar muito no âmbito das nossas forças. A gente vai se cobrar no sentido de, tipo, eu me posicionei, mas o outro não respondeu de tal maneira. Isso vai nos frustrar. A gente vai se colocar num lugar onde eu mudei algumas atitudes, mudei alguns posicionamentos, mas o fulano de tal não respondeu da maneira que eu esperava. Sim. E isso vai acabar drenando as suas forças. Mas quando você vai para a oração, você sabe que você não está lutando sozinho. E uma coisa que eu acho muito legal
de nós percebermos Esther se apresentando diante do Senhor, rei, né, pelo seu povo, mas eu queria te lembrar também sobre uma outra pessoa que é Jesus, né? Jesus, ele se entrega pela família. Jesus, ele se entrega pela família do céu. Nós somos os seus irmãos, né? Ele era unigênito. Agora ele abre mão apenas do cargo de unigênito para se tornar primogênito de muitos irmãos. Então agora Jesus está se entregando por toda a família. E algo que tem mexido muito comigo esses dias, principalmente por tudo isso que temos vivido e temos orado, intercedido, é que tem um dia que Jesus ele está no Getsemane, né, antes da sua entrega para ser crucificado. A Bíblia diz que aquela é o último tempo de oração de Jesus. É a última oração de Jesus com o Pai no Getsemane. Ali Jesus ele está se apresentando ao rei pela sua família. E a Bíblia, é engraçado, meus irmãos, porque a Bíblia podia nos mostrar qual era a oração de Jesus. Só que a Bíblia mostra que Jesus só chora e chora sangue. Meus irmãos, nós estamos vivendo um tempo e estamos passando por situações que a sua opinião e a minha opinião não é o que importa agora. Nós estamos passando por dias, meus irmãos, que a gente está até sem o que falar. Nós estamos passando por situações da nossa sociedade, no nosso Brasil. Você sabe quantos estupros aí, abusos infantis nós vimos nessas últimas semanas, né? Nós ouvimos falar sobre a menina de 10 anos, mas no mesmo dia eu cheguei, estava conversando com uma amiga nossa, que ela trabalha em uma parte que tem acesso a esses cuidados, e ela falando que ela estava atendendo uma menina de 15 anos, que por 5 anos já estava sendo abusada do seu pai. Meus irmãos, isso é muito sério. E eu lembro que essa segunda-feira para mim foi muito difícil. Eu passei o dia muito mal, porque eu queria realmente parar só e ficar orando por isso, intercedendo por isso. Mas eu lembro que Deus ele me lembrava disso. No Getsemane, Jesus, a única coisa que Jesus fala é: Senhor, se possível, afaste de mim esse cálice. E a Bíblia fala que Jesus, não fala que Jesus faz uma oração de 2 horas. Né? Talvez ali faltou palavras para Jesus por causa do peso do pecado. Né? Meus irmãos, esses são dias que nós precisamos chorar pela nossa geração. Vai ter dias que vai faltar palavra para orar pela nossa família. Vai ter dias que você só vai conseguir chorar. Né? E choro que dói. Que parece que é sangue que está saindo de você porque é dor. Né? Meus irmãos, mas lembre-se disso. Jesus se entregou pela sua família. Não foi fácil, mas valeu a pena. Não foi fácil, mas valeu a pena. Né, meus irmãos, nós precisamos nos entregar. Nós precisamos correr para o lugar onde o rei está e se apresentar diante dele com a nossa queixa, com o clamor pelas nossas famílias, pela nossa geração, pelas famílias da nossa nação, da nossa geração, pela injustiça. Né? As nossas postagens, elas têm que ter, os nossos posicionamentos diante da sociedade tem que haver. Mas lembre-se disso. Nada disso tem tanto poder como apresentar as queixas ao rei. Né? Aquele que é o nosso advogado, a Bíblia vai dizer, né? Apresentar Jesus, aquele que pode interceder por nós diante do Pai, né? Apresentar talvez o seu choro, quando te falta palavras para que o Espírito Santo possa traduzir isso para Deus. Se apresente diante do Rei. Esse é o maior poder que nós temos, o poder de confiar naquele que pode fazer e transformar todas as coisas. É exatamente isso. Então, por favor, se posicione pela sua geração, se posicione pela sua família, porque para mim o maior símbolo de prosperidade é a família. É a coisa que mais prospera na Terra. Se eu me fosse pedido falar assim, qual que é o símbolo de prosperidade na Terra, eu ia definir como família, porque a primeira coisa que Deus fez na Terra, logo depois de Ele terminar todas as suas construções, foi a família. E é aonde ele colocou o poder de multiplicação, onde ele colocou o poder de disseminação do seu amor. Então, por favor, se arrisque pela sua família, por favor, defenda a sua família, principalmente na presença, porque quando você só expressa opinião, isso se torna mero alarde. Mas quando você se posiciona e você se coloca num lugar onde você se torna o advogado da sua família, usando aquilo que Jesus já te deu, que Ele é o intercessor do lado do Pai, nada pode parar. E você pode ter certeza que qualquer coisa é transformada, qualquer coisa é refeita, qualquer coisa
qualquer coisa pode ser se colocada aos padrões do céu. Então, por favor, não meça esforços, não meça tempo em... Como o Diego falou, você pode simplesmente chorar pela sua família, simplesmente chorar pela sua nação, pela sua geração, mas o importante é que você esteja diante de Deus apontando isso, você esteja diante de Deus expressando que essas coisas, existe o desejo dentro do seu coração delas serem mudadas e que você está disponível também para que elas sejam mudadas. Nós falamos sobre Ana, né? Nos devocionais atrás, nós falávamos a respeito de Ana, e Ana foi uma mulher que chegou um momento que Ana não tinha palavra, mas ela só chorava, né? A ponto dos religiosos olharem para Ana, né? O religioso que precisava discernir e se colocar junto com Ana em um lugar de intercessão, ele olha para ela e com toda a sua religiosidade, ele a julga, né? Com toda a sua religiosidade, ele fala que ela está bêbada e ela apenas estava derramando seu coração diante de Deus, é o que a palavra nos mostra. Não deixe de chorar, não deixe de se posicionar. E se alguém achar ruim, o problema é deles. Se algum religioso quiser falar, deixe que fale. O que importa é você se posicionar diante do rei. Lembre-se disso, nós temos um Deus que responde oração. Nós temos um Deus que tem resposta para todas as coisas. Até para quando a gente não tem, né? Mas palavra ele tem. Exatamente. Eu gosto de pensar, você poderia ser o dono da política do mundo, de todos os recursos, mas você não conseguiria fazer o que uma oração faz. Não tem comparação. Mas eu queria também chamar a atenção, não interceda só nesse momento. Você não precisa interceder por todos os assuntos de maneira específica todos os dias da sua vida. Mas, pelo menos lembre, pelo menos cite para Deus, fala, Deus, cuida da minha geração. Se você não tem muito tempo para orar, pelo menos só fale, Deus, cuide do meu país. Deus, lembre disso e daquilo. Porque senão também a gente só lembra no momento que as coisas estouram. Mas muitas coisas vêm acontecendo há muito tempo, muitas coisas, quando elas aparecem é porque já é um acúmulo de algo que já há muito tempo está acontecendo. Então, mas voltando para o assunto da sua família, interceda pela sua família, para que você também nunca precise chegar ao ponto de coisas estourarem dentro da sua casa. Antes você possa nutrir. Lembre também que a oração é um adubo fértil. Ele está fertilizando o terreno da sua família. Ali onde vai nascer coisas belas, ali onde os seus filhos vão crescer, ali onde o relacionamento entre você e sua esposa vai se solidificar, onde você vai deixar uma marca nessa geração. Mas para encerrar, eu quero te convidar a ter um tempo de oração comigo, com o Diego. Quero pedir para o Diego orar com a gente, para ele profetizar sobre nós. E quero te convidar a fechar os olhos. Amém. Gostaria de orar junto com você nesse momento. Deus, nós te agradecemos, Deus. Nós te agradecemos porque o Senhor não apenas é um bom pai, mas o Senhor é um bom pai que está esperando pelos seus filhos. Deus, nós queremos fazer como Esther, nós queremos se apresentar diante do Senhor, lembrando que nós temos um rei, um pai, um Senhor, um advogado que ouve as nossas orações e que não é indiferente quanto nenhuma delas, né? Ainda que as pessoas digam que as nossas orações não são respondidas, nós sabemos que elas são respondidas porque temos conhecido ao Senhor. Deus, eu oro, Deus, para que nós possamos nos posicionar, sim, Deus, na sociedade, sim, nos lugares onde o Senhor nos chamou para atuar, porque nós cremos que o Senhor tem nos chamado como igreja para atuar em todos esses lugares com posicionamento, com o evangelho, com a palavra, através de bons exemplos, que é o que nossa geração precisa, mas antes de tudo nos ensina a nos apresentarmos diante do Senhor, lembrando que a nossa guerra não é contra os nossos familiares, a nossa guerra não é contra uma emissora, a nossa guerra não é contra um canal, a nossa guerra é contra Satanás e seus demônios, as hostes espirituais, as regiões celestiais. A sua palavra diz que a nossa guerra é maior, é um nível diferente, e o Senhor já nos deu poder para vencer através da oração, através dos lugares onde a gente se apresenta diante do Rei. Deus nos ensina a nos posicionar como igreja antes de tudo no lugar da oração, pela nossa família, pelas famílias da nossa cidade, pelas famílias da nossa nação e pelas famílias da nossa geração. Nós queremos nos posicionar na oração e então
poderosos na oração, nos levantar com discernimento para poder nos posicionar em todos os lugares da sociedade onde o Senhor tem nos chamado. Nos levanta como essa igreja poderosa, mas também com discernimento e com sabedoria, para saber se mover sem nenhum engano, porque ouve a sua voz, ouve a voz do Rei, ouve o direcionamento do Rei no lugar da oração. Esse queremos ser nós, Deus, famílias referenciais, cristãos referenciais nessa geração tão difícil de se conviver, porque nós sabemos que o Senhor olha para nós, para a nossa geração, com olhos de esperança, e nós queremos olhar dessa maneira também, em nome de Jesus. Amém. 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 Obrigado, meus irmãos, louvado seja Deus por esse tempo. Nós estamos felizes, irmãos, nós tocamos esses assuntos, porque são assuntos a ser tocados. Nós não temos todo o conhecimento do mundo para poder tocar nesses assuntos, mas naquilo que nós temos entendido, principalmente de Deus e no nosso coração, através da oração, nós temos buscado compartilhar o nosso coração com você. Talvez você tenha muito mais conhecimento que nós, então nos perdoe por isso, mas nós estamos aqui apenas compartilhando algo simples que Deus tem colocado no nosso coração e que nós estamos nos colocando em disposição para orar e para se posicionar, que nós possamos nos posicionar, antes de tudo, no lugar da oração, que é o lugar mais efetivo que nós temos como cristãos e o lugar mais poderoso que nós temos como igreja. Tá bom? Que Deus te abençoe, que você viva a partir desse lugar, você e toda a sua família, nos acompanhe nas redes sociais, que tem muita coisa boa para você e para toda a sua família. Deus te abençoe e até a próxima. Mais, um grande tchau, tchau. Abraço. Abraço e beijo do coração.